Olá, live do meio-dia, segunda-feira, se eu não estou confundindo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre transição planetária no NACS e coisa importantíssima antes do ano acabar, que você precisa saber. Então fica aqui na live se você está assistindo gravado e vamos junto nessa jornada. Dá um tempinho para as pessoas ir chegando ao vivo. Boa tarde! Chegando aqui a Tânia. Tudo bem, Tânia? Como que você está? Samaya, tudo bem? Hoje senti de trazer mais uma live para vocês. Tonin. Boa tarde, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Matheus. Como é que vocês estão? Como é que tá? Boa tarde, Sá. Tudo bem, graças a Deus. Oh, coisa boa. E aí, preparados pro fim do ano? Agora começa aquela fase, né? Aonde que eu vou passar Natal? Vai ser na casa de quem? Oi, Ana, Daniela, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Amados, como é que vocês estão nos preparativos aí de fim de ano? Vocês sabem que eu tô... Esse final de ano eu senti uma curiosidade de olhar um pouquinho pro calendário do Sincronário da Paz, do Sincronário Maia. Não sei se vocês já ouviram falar. O Sincronário é bem legal, sabe? É um calendário super organizado de 13 meses, que eles chamam de luas, né? 13 luas com 28 dias completos. Cara, é uma visão muito incrível. E por que eu tô falando dele? Porque não é final do ano no calendário. A gente tá praticamente no meio do ano, né? O fim do ano desse calendário, ele bate mais ou menos com 24 de julho, se eu não me engano. E é um negócio bem legal, sabe? Que eu tô olhando aí, que faz muito mais sentido para nós que temos essa busca, esse olhar espiritual, esse olhar de enxergar a vida com além de só ser um fabricante de dinheiro para o sistema, sabe? Nós que estamos nesse olhar de... Nós temos um olhar de espiritualidade e nós temos um olhar de matéria, né, que eu chamo de ciência e espiritualidade. Nós temos esse olhar mais integrado. Eu falo nós porque eu, você... Nós temos, não tem. Se você me acompanha aqui, você tem, né, esse olhar mais integrado da realidade. Então eu estou olhando muito para o Sincronário da Paz. A Janete chegou aqui, ela me incentiva também a estudar. E está sendo muito incrível. Então deixo para vocês aí também. Janete, olha o seu presente aqui, ó. Então eu deixo também esse convite para vocês darem uma olhada. Daqui a pouquinho, em breve eu gravo um podcast falando dele, mas eu vou estudando um pouco mais ele ainda para depois falar. E é legal, porque não é fim do ano, né? E é bonito, porque fim de ano eu nunca sinto que é fim de ano, assim... sei lá, esses últimos tempos, nesse caminho de despertar, a gente vai mudando, né, as nossas visões de mundo. E fim de ano não se torna mais aquela coisa igual era quando a gente era criança, né? O fim do ano, tipo, fica uma coisa meio... É gostoso o encontro com a família, a celebração, muito delícia, né? Mas é isso. Eu tô trazendo pra vocês, pra deixar aí de curiosidade pra vocês. Amados, então hoje eu vim falar com vocês sobre dar um pouco de sequência no das nossas mentorias, na nossa live da semana passada, da sexta-feira, onde eu falei sobre transição planetária. E de cara, assim, já quero falar pra você, nessa terça-feira, ou seja, amanhã, nós vamos ter uma mentoria da Escola ICA pros alunos. Eu tenho algumas perguntas lá que os alunos gostariam que eu respondesse. Então, uma das perguntas é sobre a formação da alma humana, como que a alma, como que ela é formada, como que é o nascimento de uma alma, né? Então, Deus decidiu criar você. Quais são os primeiros movimentos que acontecem nessa alma? Então, eu vou explicar isso, que aí eu chamo de ionas, né? É um estudo da Masofia, onde eles compreendem a alma dessa forma. Então eu vou explicar isso vou trazer isso um pouco mais a fundo para os alunos que ficaram com dúvidas,
Também surgiu perguntas sobre espiritualidade, assim, depois que a gente morre, o que que acontece, né? Qual é o meu ponto de vista e o meu estudo sobre isso? Rafa, como que é essa coisa de dimensão da realidade? Explica um pouco mais. Então eu vou estar falando disso lá no ao vivo, respondendo algumas dessas perguntas para os alunos. E vou falar um pouquinho sobre transição planetária também, vou falar um pouco mais a fundo sobre isso. E aí eu quero convidar você, que não é aluno, que tem interesse em conhecer a escola, que tem interesse em participar dessa mentoria. Ela vai estar aberta gratuitamente para você entrar e assistir ao vivo. Mas você não vai ter a oportunidade de assistir o gravado, a não ser que você seja aluno da escola ou se inscreva na escola. Então, é isso. E eu quero dar uns presentinhos também. Tem uns bônus que eu quero oferecer para os alunos e para você que não é aluno e quer participar. Terça-feira, dia 9, às 19h19 no horário do Brasil. Frisando isso porque tem pessoas que é fora do Brasil que me acompanham, né? Como Europa, América, né? Então, às 19h19 do horário de Brasil. Você vai poder aqui assistir ao vivo comigo, fazer sua pergunta também, você vai poder interagir. Eu vou abrir esse espaço, tá bom? Então, convidando vocês para amanhã. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os Anunnakis. Foi até um cutucãozinho que eu deixei, um post que eu fiz ali, né, no Reels, que foi um chamado, né? Complementando um pouquinho, então, a questão da transição planetária. Amados, então vamos lá. Ao longo desse meu estudo, eu sempre tive contato, então. Eu nasci de um berço católico, né? Minha família toda são católicos. Mas não aquele católico ortodoxo que a gente fala, né? Aquele católico que é de boa se vai na missa, se não vai na missa, não tem muito uma regra, né? Então eu já nasci dentro desse contexto sem muito forçar a barra com a espiritualidade, né? Essa foi a família que eu cresci. Com o passar do tempo, eu fui vendo, entrando em contato, né? A tecnologia foi aumentando, a internet foi sendo esse canal de comunicação. Eu fui entrando em contato com outras visões sobre espiritualidade. Então, outras formas de se conectar a Deus, que a gente chama de religião. Então, outras religiões. São outras formas de se conectar a Deus. E essas outras formas fazia mais sentido. Ai, tá travando um pouquinho. Espero que vocês estejam... Vocês estão me ouvindo bem ou tá travando? Porque aqui pra mim travou um pouquinho, mas eu espero que esteja bem. Se alguém puder me falar, eu agradeço. Com o passar do tempo, eu fui tendo contato com outras religiões, até amigos também, que eram de outras religiões, como espiritismo, candomblé, umbanda, hinduísmo, budismo. A Janete disse que sim, que tá bom. Acho que tá bom, né? Tá. E a partir dessas outras visões também foi trazendo um pouco mais de ressonância, que a gente fala, né, com o coração. A Sá também colocou que tá ouvindo bem, obrigado. Foi trazendo um pouco mais de sintonia pro meu coração, porque eu nunca acreditei que existia um inferno perpétuo, por exemplo. Ah, você vai pro inferno e acabou. Eu nunca acreditei nisso, porque se Deus é amor, como que ele vai deixar um filho sofrer ali assim, tipo... Não faz sentido. Nunca fez pra mim. Então, a igreja teve esse negócio. Aí as outras religiões foram explicando um pouquinho mais pra mim. E eu também sou, como eu costumo falar, né? Eu gosto muito da questão da visão da astrologia. Eu sou racional, eu sou geminiano. Então os gêmeos têm muito desse ar, o elemento ar. Então eu tenho muito essa coisa do analisar, do pensar... Né? Ao mesmo tempo que eu tenho também uma certa sensibilidade, porque eu tenho uma outra frequência que me ancora. Mas o ponto o que eu quero dizer? Eu sempre fui muito racional. Então eu sempre gostei muito do porquê. Eu sempre questionei, mas por que tem que ser assim? Por que eu tenho que fazer desse jeito? E aí eu fui pro lado mais da ciência. Né? Então eu cheguei a um ponto da minha vida que eu vivi uma certa espiritualidade sem racional, simplesmente pela fé cega. E eu fui viver um oposto disso, que é a racionalidade total, que é a materialidade total, ciência total, totalmente irracional. E eu fui compreendendo que eu precisava encontrar o meio do caminho. Então,
Aí o bicho pegou. Por quê? Aliás, o que eu percebi que acontece com nós na humanidade? Nós temos muitos fenômenos que acontecem que... Então vamos lá comigo. Nós temos vários fenômenos. O que é fenômeno? Significa assim, ó. Uma folha cai da árvore. É um fenômeno. Quem é que explica esse fenômeno? A religião fala, Deus quis, a folha cai. A ciência fala, chegou o tempo dessa folha, ela chegou num processo de maturação, ela vai secar, blá blá blá, e a força da gravidade vai puxar essa energia para a Terra. Então, um fala porque Deus quis, o outro fala toda uma explicação matemática, ok? Isso é a explicação de um fenômeno. Agora, tem fenômenos que é fato, tá mais do que provado, porque a gente está vendo a olho nu, que não consegue ser explicado, nem pela religião e nem pela ciência, que são os fenômenos ufológicos, os fenômenos de aparecimentos de objetos voadores não identificados. O que significa para um governo chamar isso de objeto voador não identificado? Para um governo falar isso, ele está dizendo assim: os nossos cientistas não sabem o que é, o nosso sistema militar não sabe o que é, porque a aeronáutica fala não é nosso. Aí eles ligam pros vizinhos, então China, Rússia, Estados Unidos, ele vai ligando. Olha, tem um objeto aqui assim, 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 é seu? Não é meu. Então assim, todo o planeta inteiro, todas os governos, tudo, fala assim, olha, isso não é meu. A ciência fala, não é nosso. A religião faz o quê? Não sei, não é problema meu. Meu problema é Deus. E Deus é invisível. O meu negócio é outro. Ponto. Então, aí fala assim, bom, então é um objeto voador não identificado. Na sigla americana é UFO, né? E também tem os USOs, eu até postei um story, que são objetos submarinos não identificados. Isso são fenômenos de luz que aparece e desaparece. São fenômenos que nós, humanos, não temos capacidade ainda de explicar. Então nós falamos, não sei o que é. Fato é que os fenômenos os fenômenos acontecem desde sempre. Desde sempre. Aí vamos lá para os Anunnakis. Por que eu falo desde sempre? Quando a gente pega a civilização suméria, então vamos falar de história. A história da humanidade, os historiadores acadêmicos dentro das academias, eles têm a história da humanidade, até onde a gente consegue chegar. Eles falam que a gente tem conseguido captar, documentar 6.000 anos para cá. E quando a gente pega 6.000 anos, está falando do povo sumério, que é um dos povos mais antigos que a gente consegue catalogar. Nós conseguimos catalogar como documentação. Esses povos tinham uma mitologia. O que significa uma mitologia? É uma história contada e narrada por uma cultura. Então, por exemplo, na Grécia existia a mitologia dos deuses gregos, os que a gente fala, os deuses gregos. Afrodite, Horus não, aí é mitologia egípcia. Afrodite, Zeus, Poseidon, Hades, Ares, os deuses gregos. É uma mitologia. Então, os povos gregos, eles contavam uma história dizendo que Zeus... Aí eu não sei as mitologias, eu não fui estudar a história. Mas você tem lá que Zeus é o deus do trovão, ele é o pai de todos os deuses. Aí esse deus, ele desceu pra terra, ele fecundou uma humana, aí nasce os semideuses. Que aí você vai ter o Hércules é um semideus. Assiste um filminho legal da Disney que é o Percy Jackson. Né? O Percy Jackson basicamente isso aí. Né? Então nós temos ao longo da história as nossas mitologias. Mitologia, então, é a base
que dá... é a base, vamos falar, religiosa de uma cultura. Os povos originários da Amazônia têm a mitologia deles, que eles falam de Tupã, de Nhangaru. É uma mitologia, é uma história que eles contam, que dá base para eles tocarem a vida deles. Então eles vivem a vida com base nessa mitologia. Qual é a nossa mitologia humana aqui do Ocidente? A nossa mitologia, a maioria dela é baseada no cristianismo. Então nós temos uma mitologia de que nós vamos para o inferno, vamos para o céu se a gente segue as regras, por exemplo. E nós temos uma outra mitologia que é a mitologia do tempo é dinheiro. Então nós somos regidos por um lado espiritual e por um lado material. E isso dentro da nossa cabeça é separado. Nós não temos, nós ocidentais, eu falando toda a sociedade ocidental, é claro que eu, você, talvez a gente já tenha se elaborado e trabalhado isso dentro de nós. Mas fazemos parte de um sistema, então nós precisamos se incluir nesse sistema. Nós fazemos parte de um sistema onde ciência é uma coisa, espiritualidade é outra. Se espiritualidade não invade ciência, ciência não invade espiritualidade. Aí nós temos um fenômeno acontecendo onde a ciência não fala nada, a espiritualidade também fica quieta, e nós que estamos no meio aqui, o que a gente faz? A gente reprime tudo isso, finge que não está acontecendo nada porque ninguém fala nada, e a gente continua olhando para a mitologia do dinheiro, tempo é dinheiro. E nós vivemos essa mitologia do tempo é dinheiro. E nessa mitologia do tempo é dinheiro, existe uma realidade de muita dor, de muito sofrimento, de muita catástrofe, que é assim. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou ser amado. Se eu não tenho dinheiro, eu vou passar fome. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho onde morar. Se eu não tenho dinheiro e ficar doente, eu vou morrer. Então nós temos uma mitologia totalmente caótica. Os sumérios, aí vamos voltar. Então contextualizei o que é mitologia. Só para você ver que mitologia não é uma coisa longe de você. Mitologia é uma coisa que está perto de você, é aquilo que você acredita. Você cria a sua própria mitologia se você quiser. Mas aí você tem que tomar cuidado, porque ela pode estar alinhada com a verdade que liberta, ou ela pode estar alinhada com a mentira que te aprisiona. Presta atenção. Mitologia, você pode escolher qual quiser para viver. Mas tem uma que está alinhada com a verdade que liberta, tem outra que está alinhada com a mentira que te aprisiona. Qual mitologia você está alinhado? Com a verdade ou com a mentira? Como é que eu faço para saber isso, Rafa? Tem que estudar. É aí que eu falo a importância do estudo de autoconhecimento e de espiritualidade. Bom, a mitologia suméria fala o seguinte, olha a história que eles nos contam. Que existiu um povo que habitava um planeta que pertencia ao sistema solar da Terra, que era Nibiru. Nibiru era um planeta que fazia parte do sistema solar da Terra. Não é nenhum planeta desses que nós temos. Eles falavam e falam que é um outro planeta. É conhecido pela ciência como planeta X para algumas linhas astronômicas. Então esse planeta Nibiru estava entrando em colapso em termos de planeta mesmo. Eles estavam sem atmosfera por conta do abuso da Terra. É basicamente um pouquinho do que a gente está vivendo. Abuso da Terra, exploração da Terra, muito gás carbônico, tirando as árvores, acabou com o controle de umidade, porque a árvore não necessariamente é oxigênio, mas ela controla a umidade, ela controla a temperatura da Terra. Ela joga vapor, então por isso é importante a árvore. A maior quantidade de oxigênio vem dos oceanos, ponto. Mas as árvores, elas controlam, além dos oxigênios que ela faz toda uma limpeza do ar também, da onde ela está, mas ela também controla muito a umidade e a temperatura da Terra, né? Então é muito importante, todo o ecossistema ser preservado é muito importante. E em Nibiru, segundo conta essa mitologia suméria, eles destruíram praticamente tudo do planeta. E o planeta deles ficaram com uma atmosfera caótica, e eles tinham uma alta tecnologia, e eles descobriram que existia um planeta chamado, sei lá o nome que eles deram, mas vamos falar que é o planeta Terra. Isso é a mitologia suméria, tá? Escuta a história.
que tinha um planeta Terra. Então esse povo saiu de Nibiru, viajou até o planeta Terra. Quando eles chegaram aqui, eles viram uma natureza perfeita, intocada ainda, e que existiam os animais aqui. Vamos falar assim, os macacos estavam descendo das árvores. Era nessa fase da humanidade, em termos de evolução darwinista. Os Anunnakis chegando aqui, eles precisavam de uma coisa que é o ouro. Porque eles descobriram na tecnologia deles que o ouro tinha capacidade, aplicado com mais algumas coisas, de recompor a atmosfera do planeta deles. Então trazia uma atmosfera onde podia se viver e continuar vivendo. Eu estou resumindo a história. Quando eles chegaram... Olha só a história do povo sumério. Quando eles chegaram aqui, eles viram que não tinha ser humano ainda evoluído. Eles chegaram aqui e viram que tinha um bando de macaco. E eles já tinham uma tecnologia que dava para mexer na genética e um monte de mais coisas tecnológicas, quase que o que hoje a gente faz, né? Segundo os povos sumérios, e está escrito nessas tábuas de esmeralda, eles contam ali, na mitologia deles, que esses Anunnakis... O que significa a palavra Anunnakis? Povos das estrelas, tá? Em outras palavras é isso, seres que vieram do alto para baixo, né? Aí a ideia veio da estrela para cá. Eles pegaram o DNA daqueles animais e modificaram com o DNA deles, dos Anunnakis. E ali eles fizeram uma modificação onde aqueles macacos poderiam andar de pé e ter um entendimento de que o trabalho braçal, ele já conseguia ter inteligência um pouquinho, não tanto quanto os Anunnakis, mas um pouquinho de inteligência, para que os Anunnakis pudessem absorver daquele ouro através da mão de obra braçal. Então, modificou geneticamente e ali se tornaram um bando de escravos dos Anunnakis, né? Enfim, mera coincidência com o que a gente vive hoje? Hoje não é muito diferente, né? Vamos pensar. Hoje, quem está no poder mesmo assim, lá no topo do topo do topo, o que eles querem? Que a maioria da população fique burra, fique inútil, ignorante em termos de pensamento, de intelecto, pense que dinheiro é tempo, é dinheiro, então a maioria da humanidade está vivendo para ganhar dinheiro, e eu super entendo, faz parte, por medo e por falta de conhecimento. Então estamos construindo mentes, né? Agora, por exemplo, na Europa, eu vi hoje essa informação, na Europa eles estão abolindo redes sociais de adolescentes. Não vai mais ter, vai ser uma lei. Até a fase tal, não vai ter celular e não vai ter rede social. Por quê? Porque eles já identificaram que a rede social se tornou uma cocaína, se tornou uma droga para mente. A mente se torna viciada na rede social, é o mesmo efeito, olha isso, é neurociência, o mesmo efeito que a cocaína causa no corpo. Então, eles na Europa, eles estão falando, não, os nossos aqui não vão mais ter, né? Se você pega no Vale do Silício mesmo, que é onde tem os filhos dos top, eles não têm celular, eles não têm computador, eles não têm calculadora. Por quê? Porque eles têm que ser estimulados a escrever, eles têm que estimular a mente, estimular a pensar, eles têm que ler livro, eles não têm que ficar fazendo dancinha para TikTok. Eles vão ter que ler livro para entender ciência, para entender tudo que existe nessa realidade, né? Percebe? Aqui é onde a gente fala de manutenção do status quo. Esse tipo de estudo é um estudo mais denso, é um estudo que traz uma energética que mexe um pouquinho com a gente. Eu reconheço, mas eu também acho que é super importante falar disso abertamente para vocês, para trazer um pouco de inspiração e curiosidade. Existe uma coisa chamada engenharia do consentimento, que eu ensino isso na escola, que é como que formam o status quo, como é que formou a estrutura social que a gente vive. Então você entender o porquê que eles fizeram isso, você consegue fazer associações com essas antigas civilizações sumérias, né? Também. Então, aí continuando um pouquinho a história dos sumérios, eles falam isso em última análise, né? E aí, por uma questão de rebeldia daquele povo escravizado, e mais uma história que não dá pra falar aqui, que é muito tempo, os povos das estrelas, eles saíram levando toda a tecnologia deles embora.
Aí, quando a gente fala de construções de pirâmides, entendeu? Aí o que acontece? Fenômenos que a ciência não explica e a religião também não. Pirâmides do Egito. Quem é que explica isso? Aí a ciência vem, fala N coisas, mas nada 100% comprovado. Aí você pega a data carbono de dentro da pirâmide, a data carbono de fora da pirâmide é outro tempo. Ou seja, dentro é muito mais antigo do que se fala. Pirâmides espalhadas pelo mundo inteiro, os maias, né? Aí você tem a cultura maia. A cultura maia tinha uma noção astronômica dos astros que não existia a tecnologia que nós temos hoje e eles já sabiam das coisas das estrelas. Você tem os Dogões, eu até falei dos Dogões. O que são os Dogões? Dogões existem até hoje, é uma tribo na África, se eu não me engano é Norte África, alguma coisa assim. Depois você pesquisa na internet, os Dogões. Você vai ver que é um povo da África que eles falam, a mitologia deles é: nós viemos de Sírios. Sírios é uma das estrelas mais brilhantes do nosso sistema, da nossa galáxia, se eu não me engano. E ela é a que mais brilha no céu, assim, né? Quando você vê aquela que mais brilha, é Sírios. Aí tem Sírios A, Sírios, nós descobrimos, aí a nossa ciência descobriu que existe uma outra estrela, que é Sírios B. Os Dogões, e a gente tá falando de, sei lá, 5, 6, 7 mil anos, não tem noção, muito tempo atrás, eles falavam: nós viemos de Sírios, lá em Sírios você vai ter 2 astros. Eles contam, eles narram tudo que tem nos astros sem ter tecnologia. Agora você me fala se isso não é curioso. Me fala se isso não mexe com o teu lado científico, analítico. Porque eu posso olhar para isso como teoria da conspiração, como coisa do demônio. Então eu posso entrar numa visão totalmente dogmática religiosa, né, de uma religião e falar: isso é do demônio, isso não é real. Eu posso entrar dentro de uma religião acadêmica, materialista, porque é uma religião, de tanto que é fechado, e falar: isso é teoria da conspiração, isso não é cientificamente comprovado. Então nós podemos ficar dentro dessas caixas, ou nós podemos se abrir para o que mais é possível que eu ainda não considerei, né? E eu vou falar de mim. Vou falar de mim. Eu sempre, quando criança, eu olhava para o céu à noite. O negócio era à noite, não é de dia, é à noite. Eu gosto da noite porque eu gosto de ver o céu estrelado. Eu olhava para o céu à noite, eu falava assim: nossa, que saudade. Eu não tinha noção que a sensação era de saudade. Mas eu tinha uma sensação. Eu não sabia o que era até então, porque eu não tinha esse caminho de autoconhecimento, eu não entendia as minhas emoções. Mas eu tinha uma atração pelas estrelas, pelo céu. E eu olhava. E eu ficava ali. Até hoje hoje eu tenho mais consciência disso. E hoje eu tenho noção de que eu sentia. Era saudade. Parecia que eu estava sentindo falta de casa. Parece que aqui não é o meu lar. Parece que o meu lar é em outro lugar. Sabe essa sensação? Aí é claro que a gente pode ter uma análise, uma psicanálise, uma análise mais racional por trás disso. E de repente fazer uma análise mais profunda de primeira infância. Pode ser. Mas eu não me satisfaço só com isso. Eu não acredito nisso, né? Então eu fui estudar. E fui olhar mais fundo para essas visões. Até que eu cheguei num estudo, que é o estudo da Amazofia. Quando a gente pega... Bom, a Amazofia, eu vou falar depois, mas puxar um pouquinho sobre esses estudos. Se você faz um pouco estudo do ocultismo, das escolas iniciáticas, as escolas iniciáticas, elas trazem muito estudo sobre os chakras, os 7 corpos, de um nível de consciência mais elevado, né? Aí você tem, o que são escolas iniciáticas? Você vai ter a mais conhecida, maçonaria,
que só entra quem é convidado, né? E você tem todo um processo para passar lá dentro. Não é simples, você não pode entrar quando você quiser. Então a maçonaria é uma escola iniciática fechada. E ali dentro só tem pessoas que realmente têm muito poder aquisitivo e eles se ajudam muito. Mas além disso, dentro de um núcleo da maçonaria existe muito estudo. Esse é o ponto. Que as pessoas não sabem ou não falam. A maçonaria, eles estudam profundamente o ser humano. Mas não só o ser humano biológico, eles vão além desse estudo. Eles fazem meditações profundas, eles despertam níveis de consciência, eles despertam clarividência. Aquilo que a gente chama de religião, na verdade, é uma capacidade nossa. Clarividência, clareaudiência, telepatia. O que é telepatia? É você conversar por pensamento. Quer ver só? Eu vou falar uma coisa que você já viveu, já vivenciou isso. Sabe aquele momento que você pensa na pessoa, ela te liga? Você pensa na pessoa, você encontra com ela? Você já deve... Quem já vivenciou isso? Escreve. Só fala pra mim se você já teve essa experiência. Oi, Paloma. Boa tarde, querida. Saudade de você. Faz tempo que a gente não se fala, não se vê. Quem já teve essa experiência de pensar na pessoa, ela ligar? Geralmente mãe tem muito isso, né? Ou você que é casado, ou com o melhor amigo... A gente sempre tem essas coisas. Então, por exemplo, essa atividade do eu pensar, a Janete colocou que sim. A Ana colocou sim, já vivi isso. Então, essa questão que a gente tem de pensar, sentir e conectar, a pessoa chegar, a resposta acontecer, é chamado de sincronicidade. Sim, já tive essa experiência, Rafa. Sim. Tá vendo? Todas as respostas aqui é sim. Todos nós, seres humanos, já tivemos essa experiência. Então, isso é a telepatia. E pelo momento da transição planetária, isso está aumentando, isso está aflorando. Aí eu consigo entender, aí eu vou falar de mim, eu consigo entender o porquê que as pessoas estão muito mais sensíveis. Isso que é chamado de mimimi. Hoje está tudo a geração do mimimi. Não é. Na minha leitura, na minha percepção, e ao conversar com essas pessoas, e até para eu mesmo me entender, eu percebo uma coisa. Nós estamos elevando a nossa consciência e estamos aflorando as nossas percepções, que é chamado de percepções mediúnicas. Aquilo que é falado mediunidade, como fala, todos nós somos médiums. Porque na verdade todos nós temos as mesmas habilidades. Só que um tem mais desperto, outros não. Ponto. Mas no fim da história, todo mundo vai despertar. Porque, segundo conta o calendário maia, a geração que vem é a geração telepática. Não vai mais haver uma comunicação de língua, fala. É uma questão muito mental, muito coração. Quando nós fazemos encontros, é muito bonito isso. Quando nós fazemos encontros de roda, que a gente vai falar sobre autoconhecimento, frequências elevadas, coisas assim, é muito bonito que você olha, você já sabe o que aquela pessoa está querendo dizer para você. Ou aquela pessoa, ela fala uma coisa, você já absorveu o que significa aquilo que ela está falando. Olha que interessante, você não precisa ficar escutando toda a explicação. A pessoa fala ABC, você faz vum, é como se recebesse um download. E você fala, nossa, eu sei o que você está falando, você nem precisa falar muito mais. Isso acontece muito em grupos, em rodas. Quem já participou, depois me fala se já não percebeu isso. Às vezes até em podcast que eu gravo, live que eu falo, às vezes eu não preciso falar muita coisa. O pouco que eu falo, parece que você acessa, olha só, você como máquina, como computador, acessa essa rede e você faz download dessas informações que eu estou trazendo como frequência e você fala, em algum lugar eu reconheço isso como a minha verdade também. Como por exemplo, quando eu falo, você veio das estrelas, você não veio, você não é desse planeta. Como que você recebe isso que eu falo? Traz para o sentir, não para a racionalidade. O racional, ele vai questionar, ele vai fazer um monte de análises.
Traz a sua... Literalmente faz isso, ó. Traz a sua atenção pra cá. Quando eu falo pra você assim, ó, você não é desse mundo, você veio das estrelas. Você é de uma outra realidade. Você é um ser de altíssima hierarquia. Você não é quem você acredita ser. Você é muito mais do que isso. Como que você sente quando eu falo isso? Rafa, é como se você nos lembrasse disso. A Janete, então, ela fala... Eu vou tentar interpretar o que ela falou. Janete, vê se é isso que você quis dizer. A Janete, nas minhas palavras, a Janete disse assim, Rafa, é como se eu me lembrasse através de você. Você falando é como se tocasse num lugar em mim que eu já sabia. Você só veio me acordar. É isso, né, Janete? Porque é isso. É exatamente isso. Tudo que você estudar, se você olhar, tudo que você pesquisa, parece que você já sabia em algum lugar que é isso. Só que você ainda não sabia, não tinha muita... O que nos falta, pelas minhas próprias pesquisas, o que me falta muito é a aprovação externa. É muito incrível, porque eu jogo tarô, né? Eu estudei o tarô, eu gosto do tarô, para ele me trazer essas respostas que eu mesmo não estou conseguindo. Então ele traz do meu inconsciente. Todas as vezes que eu vou jogar tarô, o tarô me responde aquilo que eu já sei. Mas por que eu preciso jogar o tarô? Porque ali vai vir uma confirmação fora de mim. Então o que nós estamos fazendo, nós, irmãos espirituais, o que nós estamos fazendo é se reencontrando para nós nos despertarmos, nós lembrarmos quem somos. Nós só viemos aqui lembrar. Essa informação nós já temos, já está no nosso DNA. Aí tem todo um estudo também espiritual que é muito bonito, que fala que o nosso DNA foi desligado algumas chaves para que nós não lembrássemos de quem somos. Então será que esses antigos povos sumérios, eles tinham consciência de quem eles eram? Mas em algum momento essa chave foi desligada? E aí chegamos nessa humanidade tão depreciativa, tão ignorante do seu próprio poder. Porque é isso, quando você vê um ser humano sem autoestima nenhuma, a ponto de aceitar qualquer coisa, a ponto de não se sentir merecedor, é triste. Por que é triste? Porque toca num lugar em nós que nós sabemos que aquele ser humano, ele não é isso que ele acredita ser. Toca lá na genética ancestral que fala assim, meu amigo, você é muito mais do que isso. A dor que a gente sente é literalmente essa, é a dor de saber que aquilo não é verdade. Aquela pessoa não é isso. Esse farrapo que ela se mostra, essa vítima da vida que ela se mostra, essa culpada, isso não é verdade. Esse ser, ele é muito maior do que isso, ele é muito mais belo. E a gente em algum lugar sabe disso. Por isso que dói. Né? Então, a transição planetária é o lembrar de quem somos. É o acordar. Por isso que fala despertar da consciência. Não significa não significa que nós vamos se tornar. O despertar da consciência significa você lembrar quem você já é. Você lembrar quem você já é. E a Amazofia, ela traz um estudo muito bonito. Porque ela traz um estudo da cosmologia. Então ela fala como nasce a humanidade, como que Deus cria o ser humano. Eles explicam isso de uma forma bem racional, bem lógica, bem científica, até chegar o momento aqui agora e para onde nós vamos. Né? Eles trazem toda essa narrativa que é muito linda. Para mim foi só uma lembrança, foi só um despertar de memória. E o que isso tem a ver com a minha vida aqui agora? O que isso tem a ver com o meu ganhar dinheiro? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver.
Porque muitas vezes nós estamos comprando briga com pessoas, com sociedade, com religiões, de bobeira, por falta de entendimento. Hoje eu consigo olhar para a sociedade, eu consigo olhar para essa visão de poder, essa coisa que muita gente quer acabar. Eu consigo olhar para o ego, que as pessoas muitos querem acabar com o ego. Eu consigo olhar hoje para isso e entender que tá tudo bem e que isso é importante, foi necessário, mas que eu já não estou nesse lugar. Eu já entendo quando aquela pessoa está naquela situação, como é que eu posso ajudar ela de verdade e não alimentar o meu ego tentando salvar ela e nem alimentar o ego dela falando que ela é coitada, mas como eu de verdade, como um ser consciente, posso ajudar aquele ser que está passando por dificuldade, sem me perder na história do fracasso que eu e o outro é. Como é que eu crio a minha realidade? Aí que tá. Então imagina assim, que nós como humanidade, quem não tá estudando, tá assim, ó. Imagina em cima da sua mesa um quebra-cabeça de 4.000 peças. Cada pecinha desse quebra-cabeça é um fato. Então, uma pecinha é os OVNIs, que a ciência não sabe onde encaixa. A religião não sabe onde encaixa, porque se a igreja assume que existe, imagina, se a igreja fala, existe extraterrestre, o que ela vai fazer com a ideia de Jesus, Deus, salvação? Ela não sabe onde enfia isso. Então é melhor deixar quieto. Se a ciência acadêmica, os governos falam, existe seres extraterrestres, o que eles vão fazer? Eles não sabem onde enfia essa peça, porque esse tipo de sociedade não vai poder mais existir. Vai ter que mudar. Você concorda que muita gente vai falar, peraí, então eu tô querendo saber, eu quero ir embora daqui, então isso aqui eu não quero. Ou seja, vai mexer com a estrutura. Então, eu entendo que não é todo mundo que dá conta desse tipo de informação. Tem uma história da primeira vez que apareceu o cara que foi, né, o ser humano pisou na Lua. Teve um cara que morreu de infarto, porque ele não aceitou aquilo. Por quê? Porque o paradigma dele é planeta Terra e ninguém vai sair daqui. Quando a humanidade criou uma nave que podia viajar e sair do planeta, essa pessoa, a psique dela, não deu conta. Ele falou, não, por negação, por não querer mudar de paradigma, por não querer mudar de crença, por arrogância, ele morreu de infarto. Por arrogância, as pessoas morrem de infarto. Porque não aceitam a realidade como ela é. Nossa, muita gente foge da realidade. Por exemplo, a realidade é assim, bati o carro. É uma realidade, é um fato, ponto. O que as pessoas fazem? Não quero bater o carro, não deveria bater o carro, bater o carro a culpa é do outro, a culpa é de Deus, não, porque a culpa é minha, porque eu atraí essa situação. A maioria das pessoas ficam criando problema em torno do fato, porque não aceita a realidade como ela é. É um fato, bati carro, ponto, é um fato. Então, OVNIs é um fato. Se você estuda, voltando então, se você estuda nas escolas iniciáticas, as escolas iniciáticas, todas elas, há mais de 200 anos, elas falam uma coisa que eu vou revelar para você. E que muitas delas não revelam. Elas falam dos Vimanas. Os antigos hindus falavam assim, deuses desceram dos céus nas suas Vimanas. Na Bíblia fala assim, Deus desceu do céu na sua carruagem de fogo. Quando nós vamos orar, nós olhamos para o céu, porque nós temos essa relação com Deus no céu. O que associa? Carruagem de fogo. Se fala pra você hoje, uma carruagem de fogo tá descendo do céu, você vai acreditar que é uma carruagem de fogo ou você vai acreditar que é uma nave espacial? Sabendo que nós, como humanidade, já criamos isso, nós já temos isso. Se você vê um foguete saindo daqui, subindo, você vai ver uma bola de fogo. Então a nossa mente, a nossa ciência avançou tanto que nós já temos essa relação. Então todos os indícios do passado, todas as escolas iniciáticas, falam que
a humanidade já foi muito tecnológica. Nós não somos a primeira civilização avançada em termos de tecnologia. Nós já fomos, num passado muito distante, muito avançados. Foi aí que existiu a construção das pirâmides e muito mais outros monumentos que a gente não explica. Na arqueologia, por exemplo, tem uma coisa chamada arqueologia proibida. A arqueologia proibida são coisas que a ciência não encaixa, porque não bate com as datas que elas falam, e a religião se fala, não é nosso, não vamos mexer. Então fica lá fica no porão do Vaticano lá, proibido, ninguém mexe nisso. Que é o quê? Marcas de bota, uma bota, põe uma bota no seu pé, pisa no barro. A marca da bota. Agora deixa isso se fossilizar em milhões de anos. Fica fossilizado. Eles encontraram um fóssil de uma marca de uma bota. E nós estamos falando de ciência. A arqueologia é uma ciência. Como é que você encaixa isso? Nessa atual civilização que nega tudo. Não encaixa. E é aqui que eu me peguei. Porque eu fui fazer todos esses estudos. Eu fui olhar. Eu quero saber a verdade. E a verdade que me liberta. E aí eu fui olhar. Quando Jesus fala assim, meu reino não é esse. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não vim desse mundo. Esse mundo não é meu. Esse mundo não é meu. Tá muito claro, né? Com tudo que... Então imagina, você vai juntando os quebra-cabeças. Então o que eu fui fazendo? Eu fui pegando esses quebra-cabeças. Aí junta a ciência quântica, mitologia. Então mitologia são as religiões, a base das espiritualidades de muita gente. Mitologia, eu fui estudando mecânica quântica, eu fui vendo sobre ciência, neurociência, psicologia, psiquiatria. Eu fui entendendo espiritualidade, eu fui estudar todas as religiões, espiritismo, kardecismo, né, que é o espiritismo, o que mais? Tudo, todas elas aí. Budismo, candomblé, umbanda, hindu. Eu fui entender qual é a visão, qual é a mitologia. Aí eu fui entender o que é mitologia. Então o que essas pessoas fazem não é sagrado, é só um mito. Essa ficha precisa cair. Religião não é algo sagrado, que nada... Não, é uma mitologia e você acredita na qual você quer. E a partir dessa mitologia você dá base para sua vida. É simples. É muito simples. É aqui que perde a força. É aqui que a gente vai perdendo que isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado. Não existe certo e errado. Existe qual serve para você. Qual funciona para você. Então dentro do ICA, que é o Instituto Quântico do Autoconhecimento, a nossa escola de desenvolvimento humano e espiritual, é justamente isso. Eu dou para você, mas eu monto esse quebra-cabeça. Aqui eu dei tudo solto, que você falar misericórdia, o Rafa tá falando tantas coisas, faz sentido em algum lugar em mim, mas eu não tô conseguindo encaixar. E você não vai, porque tá tudo solto aqui. No ICA, eu dou um passo a passo para você. Primeiro eu te dou chão. Primeiro você tem que criar raiz. Primeiro, o que é criar raiz? Primeiro você tem que se conhecer. Não adianta você querer saber do universo. A humanidade está doida para saber do universo. A gente não vai saber nada do universo se a gente não souber sobre nós primeiro. O caminho é para dentro. Então, por isso que a primeira coisa que eu guio você é olha para dentro. Autoconhecimento. Se você não conhecer a você, você não vai conhecer mais nada. Não adianta ter ciência, matemática, vai ficar sempre perdido. Nunca vai conseguir encaixar as peças. Sempre vai faltar uma coisinha. Porque o caminho é para dentro. Jesus já falou, conheça a ti mesmo, conhecerás a Deus. O que significa conhecer Deus? Significa conhecer a existência. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou e quem sou eu. É a resposta. Então, olhar para dentro. Então, a primeira coisa que eu te dou na escola, olha para dentro. Primeiro, quem é você, como você funciona e como você lida com você. De uma forma amorosa. E não lidar com você de uma forma agressiva. De uma forma punitiva. Esse caminho não vai funcionar. E a transição planetária está dizendo assim, a hora é agora e é a hora de amor. E amor por você. Então Jesus já falou? Já. Porque ele estava nos preparando para a era de Aquário. Jesus veio e falou, ame a ti mesmo como você ama o próximo. O que significa? Se você não se amar, você não vai conseguir amar lá fora. E para haver paz, tem que haver amor. Então não adianta. Tudo que você for olhar sempre vai ser para dentro. Sempre o olhar é interno. Quando você vai
Bhagavad Gita, no Mahabharata, acho que é esse o nome, quando tem lá a conversa de Arjuna com Krishna, o que é aquela conversa? É a minha consciência eu sou com o meu ego, eu pequeno, eu conversando com Rafael. Né? Então, é uma conversa interna, tudo leva para dentro, não tem outro caminho. Né? Então, quando primeiro a escola vai te dar toda uma base de autoconhecimento, depois nós vamos entender a mecânica quântica. Aliás, primeiro nós vamos entender a Matrix. O que é a Matrix? Qual é a política social? O que está acontecendo? O que os poderosos do planeta estão querendo com nós? Muitas pessoas negam isso, que não tem controle. Muitas pessoas não aceitam que elas são controladas. É aqui que o sistema pega, porque o sistema quer que você acredite que você é livre. Você não é livre, você é totalmente manipulado e controlado pelas mídias. E ponto. Precisamos aceitar isso. E eu mostro isso comprovadamente através da engenharia do consentimento. Então você vai estudar o que é a engenharia do consentimento para você entender como os poderosos... Por que eu faço assim para cima? Porque é uma pirâmide, né? Nós somos a base. Como que os topos da pirâmide nos enxerga? Porque a hora que você começa a ver a verdade, você fala, ah, não, eu não aceito, isso não é verdade. Mas não é brigar com o sistema, é você... Aí é o que Jesus falou, esteja no mundo, mas não seja. Ou seja, não jogue o mesmo jogo que eles te manipulam, não manipule. Vai pra dentro que você vai encontrar o seu despertar, que você vai encontrar a sua iluminação, que você vai encontrar o poder que Jesus teve. Jesus teve o poder de manipular toda a Matrix. Ele manifestava pão, peixe, e abria rio, fechava rio, andava sobre as águas. Ele só não fez porque andar sobre as águas ele andou. Ele ressuscitou, ele desafiou essa realidade. Por quê? Porque ele veio mostrar que essa realidade não é toda poderosa e a única que existe. E que todos podem fazer o que ele faz e muito mais. Tá lá, escritinho, lindo, maravilhoso. Então, o Ica vai trazendo para vocês passo a passo. Depois a gente vai estudar mecânica quântica. E mecânica quântica não é cálculo matemático, porque isso para mim não interessa. Eu não vim para ser cientista. Eu vim despertar consciência. Eu sou Kinsen, tô amando falar isso agora. Pulso com o fim de iluminar. Né? É isso que é a minha missão. Então é isso que eu vim fazer. Então, ciência quântica, para você se conformar e para você se comprovar de que você pode alterar essa realidade apenas com a sua intenção. Eu posso, eu posso pegar esse objeto, eu posso pegar ele e fazer com que ele se torne outro objeto. Só basta eu mexer na composição atômica dele. Pronto, é simples. Para isso, preciso ter conhecimento. Né? Conhecimento é poder. E o poder é em todos nós. Não é exclusividade de ninguém. Então, aí o segundo passo é a mecânica quântica. Para você começar a partir dali, começar a manifestar a sua realidade. Primeiro você vai se cuidar, se proteger, se amar. Depois você vai entender o chão que você pisa. Para você tomar cuidado com o território que você anda. Porque muitas pessoas, elas estão andando num território, mas elas não têm um mapa na mão. Quero ganhar dinheiro. Como é que faz para ganhar dinheiro nesse planeta? Você sabe? Ah, eu sei. Então vai ganhar. Quero ver se você sabe. O mapa não condiz com o território que a gente está pisando. Eles nos dão um mapa falso. Cheio, não é falso, mas está faltando um monte de informação nesse mapa. Então, quando a gente vai para mecânica, quando eu vou para Matrix, para esse estudo da engenharia do consentimento, eu te dou um mapa de onde você está pisando. É aqui que você pisa, meu irmão. Essa é a civilização que você vive, não tem como negar. Essa é a realidade. Depois você vai para a mecânica quântica, é onde você começa a transformar a sua realidade através do poder da sua própria consciência. Mas primeiro você tem que se amar, senão você não consegue cocriar. Feito esse aprendizado, aí nós vamos dar um passo mais além. Aí sim nós vamos entender o que é metafísica e vamos falar disso. Que aí a gente vai falar dos corpos, dos chakras e tudo mais. E depois a gente vai falando sobre... aí eu entro na espiritualidade. Então espiritualidade é a última coisa que você vai escutar na escola. Primeiro você tem que criar raízes. Você tem que aceitar ser humano. Para depois você entender quem é você a nível de divino. Não é o contrário. Ao contrário, não funcionou para mim. E eu achei que esse caminho me trouxe mais a verdade que liberta. E é isso que eu quero dar para vocês, né? Convido vocês então para vir amanhã
Mas não vai ser live, vai ser pelo Google Meet. Você precisa solicitar. Então você vai escrever para mim, não agora, você vai escrever depois no comentário ou no direct. Rafa, eu quero participar da mentoria que vai acontecer amanhã. Ou eu quero participar da mentoria. Vai ser amanhã às 19h19. Então amanhã eu vou fazer uma apresentação da escola para vocês, para quem chegar, né? Vou tirar as dúvidas dos alunos e você vai poder escutar como vai ser essa mentoria. E você vai escolher de um lugar bem leve mesmo, se você quer participar, não quer participar da escola. Eu quero trazer essa informação para vocês, né? Quero dar essas oportunidades. Então é amanhã, tá? Não vai ser live, vai ser mentoria numa sala fechada. É realmente para quem quer. Amados, alguém tem algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tirar alguma dúvida do que eu falei? Eu tô super aberto para responder se vocês tiverem alguma dúvida. Querido, gratidão por todo esse conhecimento compartilhado. Por nada, Janete. Eu espero ter agregado um tiquinho. Você sabe, você já tem bastante conhecimento também, né? Samaya colocou gratidão. Então tá, eu entendo então que não tem perguntas, tem agradecimento. E é lindo, né? Sermos juntos nessa frequência. Muito bom. Amados, então olha, você é um ser grandioso. E quando você descobrir o seu verdadeiro poder, você não vai aceitar qualquer coisa mais para sua vida. E é isso. Vai ser lindo. E eu tô aqui para ajudar nesse despertar, tô aqui para ajudar nessa relembrar. Tem muita coisa que eu queria falar, mas não dá tempo, né? Então a história dos Anunnakis muito mexeu comigo. Os OVNIs, né? A telepatia. Tudo isso é possível. Tudo isso é possível. E não é misticismo. Por favor, não olhem para isso como algo fantasioso, como algo místico. Não é. É real. Só para você ter noção de quanto isso é verdade, o governo americano... Olha só essa informação que eu vou dar. Ela vai ficar aqui gravada. Quando surge a questão da clonagem, o ser humano descobre a clonagem. A ovelha Dolly, aí o filme a novela O Clone. Sabe aquela coisa do clone, da clonagem? Por que a humanidade chegou nesse ponto de clonar sem muito ética? Porque aí fica, né? Mas aí é possível, pode, não pode, é ético, não é ético, blá blá. Porque eles descobriram que nós fomos geneticamente alterados no momento da humanidade. Ou seja, o filme, aí eu deixo um filme pra você assistir. Ele é meio de terror, mas assim, é mais a questão da história do filme, né? Prometheus. Prometheus é o nome do filme. No filme, a humanidade descobre que eles encontram uma coisa na Terra que comprova que alguém nos criou, que é o nosso Deus criador. E aí a humanidade vai em busca desse Deus. Então eles descobrem através de um monte de coisa que descobrem onde que é. E aí eles vão lá e encontram e tem todo o desfecho do filme. Sabe assim? É muito interessante a gente compreender, olhar para isso. E não olhar para isso como misticismo e fantasia, mas começando a trazer um pouco de ciência mesmo, assim, sabe? Para isso. Claro, com muito pé no chão. Senão fica bobagem, né? Fica sarrismo, fica palhaçada, vira meme. E a minha ideia não é isso. A minha ideia é trazer reflexão, é realmente quebrar alguns... mexer e despertar o maior número de pessoas, né? E o governo americano, eles têm visão remota, né? Dentro do exército, dentro de todo o contexto militar, tem aquelas pessoas que são convocadas como eles chamam de visão remota. Ou seja, o próprio governo, o próprio militar, ele tem dentro deles o cara que faz a visão remota. O que é isso? Eles passam uma coordenada
para esse cara, fala assim, ó, tem essa coordenada, latitude, blá, 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 blá. Vai lá e olha o que tem. O cara fecha o olho, juro por Deus, o cara fecha o olho, ele se concentra naquela coordenada, ele fecha o olho, ele começa a ver o que tem lá. E ele começa a descrever o que ele vê. Olha, eu tô vendo isso, eu tô vendo isso, eu tô vendo isso, tô vendo isso, tô vendo isso, tô vendo isso. E por N feitos, foi-se comprovado que o cara realmente tá vendo o que tem lá. Seja dentro de bunkers, seja dentro de governos. Eles enxergam e eles falam que tem. Como é que você vai lidar com um troço desse? É complexo. Falar disso é delicado. Porque soa como místico, soa como religioso. Mas não é. É uma capacidade, é uma habilidade nossa. E com a transição planetária, isso está aumentando. É aqui que eu ia falar sobre as pessoas estão mais sensíveis. Porque essa capacidade telepática, então a mente está mais agitada, porque nós estamos escutando mais mentalmente as coisas. A pele é uma sensibilidade, está mais sensível, então as pessoas estão sentindo mais a dor do mundo. Por conta desse aumento de frequência, por conta desse aumento das nossas capacidades. Então, obrigatoriamente, vai ter que se ter uma humanidade mais pacífica para que a gente consiga viver. Sobreviver, porque senão a gente não sobrevive. Então é muito legal, é muito bonito ver que é isso mesmo, né? A dor tá demais que a gente não tá mais dando conta. A gente tá buscando pela paz, pelo próprio impulso da evolução. Não precisa mais fazer... Não precisa de guerra para parar a guerra, né? A gente só tem que, primeiro, se conhecer, despertar em nós o nosso verdadeiro poder, aceitar que nós temos essas capacidades parapsíquicas, né? Que isso faz parte de nós, não é uma coisa de gente religiosa ou de gente mística ou dessa religião, daquela religião. Isso tem que acabar. Esse olhar tem que acabar. Isso é verdade, é um fato. Está mais do que provado. E dentro do ICA eu te mostro isso e te ensino passo a passo tudo isso. Então é uma honra para mim poder passar por esse mundo e deixar todo esse material compilado. É isso, amados. Assim falei com muito amor. Vou encerrando por aqui minha fala. É mais um bate-papo com vocês, né? E convidar vocês para vir para amanhã, para nossa mentoria às 19h19. É isso. Uma linda... Oi, Adalto, querido. Boa tarde. Essa live vai ficar gravada, então vocês podem assistir de novo, se quiser, para escutar, porque foi bastante informação que eu dei, né? E reflitam. E traz pro coração, tá? Não deixa a mente analisar, criticar. Traz pra cá e sente. Né? E pede para que seja revelada a verdade para você, que as informações vão chegando, né? Para que você encontre a verdade do seu ser, aquela que liberta. Desejo para você uma linda semana. Muita paz, muita luz. E até nosso próximo encontro.